O seu absorvente está acabando com a saúde da sua periquita e você nem imagina. Coceiras, assaduras, cheiro ruim que aparece mesmo com tudo limpo não é normal. A boa notícia é que dá para resolver esse problema com um único produto milagroso, que te traz conforto, não te suja e te livra do sofrimento da menstruação. Nesse vídeo eu vou revelar tudo sobre o coletor menstrual. Como ele funciona, quais são os riscos e benefícios que ninguém te conta e como usar da maneira certa para não sofrer naqueles dias. O coletor menstrual é um copinho de silicone médico ou borracha flexível que serve para coletar o sangue durante a menstruação. Diferente do absorvente, ele não absorve esse sangue, ele serve somente para armazenar de forma segura. Ele é feito de um produto maleável e hipoalergênico, ou seja, raramente vai gerar alergia nas mulheres. Ele não altera as bactérias do bem da sua periquita, não causa irritações e, melhor ainda, se você cuidar bem, pode utilizar durante 5 até 10 anos. Ele parece um copinho em formato de funil e tem uma pontinha embaixo. Geralmente, essa pontinha costuma incomodar a mulher, por isso a gente pode cortar, não tem problema. Esse aqui do exemplo está inclusive cortado. O coletor menstrual ele tem tamanhos diferentes, varia entre pequeno, médio e grande. É você que escolhe qual é o tamanho ideal. Se você é adolescente, nunca teve relações sexuais ou tem o canal vaginal apertadinho, escolhe o tamanho P. Se você já é adulta, mas nunca teve filho e tem um fluxo menstrual moderado, escolhe o tamanho M. Mas se você tem mais de 30 anos, já teve filhos ou tem um fluxo menstrual muito aumentado, o tamanho G é o ideal. Mas calma, porque pode acontecer de você não conseguir acertar de primeira. Tem inclusive algumas marcas que oferecem a troca gratuita para aquelas mulheres que não conseguiram se adaptar com o coletor que elas escolheram. Mas com um pouquinho de paciência você vai conseguir fazer um match e encontrar qual é o coletor melhor para você. Mas será quanto tempo você pode ficar usando esse coletor na periquita? Olha, vai depender muito de cada mulher, porque cada uma tem um corpo diferente. Algumas sangram muito durante a menstruação, outras bem pouco, mas você deve usar esse coletor menstrual por no máximo 12 horas. Mesmo o coletor sendo muito seguro e muito eficaz, se você fica muito tempo com ele ali, pode encher de sangue e vazar. Inclusive, tem outra coisa que pode acontecer. Quando o sangue fica muito tempo parado, é uma festinha para bactérias. Isso pode aumentar o risco de você ter infecções. E tem uma, inclusive, que é muito temida, que se chama síndrome do choque tóxico, que é uma infecção bem grave, ela é rara, mas pode acontecer. Mas vamos combinar que 12 horas é bastante tempo, viu? É ótimo para quem tem uma rotina muito corrida, para quem vai fazer uma viagem ou para quem não quer ficar toda hora trocando absorvente. E o bom do coletor é que dá para você ir trabalhar, treinar, dá para você dormir com ele sem vazamentos. Mas lembre-se, retire o coletor e esterilize a cada 12 horas para manter tudo limpinho e livre de complicações. O coletor menstrual ele tem um ótimo custo-benefício. Ele costuma variar de 60 até 120 reais. Vai depender da marca que você escolhe. A durabilidade dele é de até 10 anos. Agora você pega esse valor e divide por 10 anos. Gente, o preço fica irrisório. E sabe o que é o melhor? Você substitui centenas de absorventes que você iria usar durante esse tempo, melhor para o meio ambiente, porque diminui a quantidade de lixo, e caso você não se adapte ao coletor menstrual, você tem a garantia da marca e pode devolver esse coletor. O coletor menstrual é ótimo para quem tem um fluxo menstrual muito intenso. Quem sangra demais precisa ficar trocando de absorvente toda hora. E ao contrário do que muita gente pensa, aquele copinho cabe muita coisa. Inclusive, se você comparar a quantidade de sangue que tem naquele copinho e colocar no absorvente, você vai ficar assustada. Cabem 2, 3 absorventes e até
mais. E sabe o que é muito bom também? Tira aquela sensação de que você está sempre úmida. Por quê? O absorvente, quando ele enche, dá aquela umidade, aquela sensação de que você está molhada, e com o coletor você não sente isso, porque não tem contato com o sangue. Caso ele encha, é só você retirar, jogar o sangue fora, lavar e inserir de novo dentro da sua periquita. Outro benefício maravilhoso do coletor menstrual é não gerar alergias e incômodos. Tem muita mulher que sofre durante a menstruação, fica toda assada, com a periquita sensível, fica coçando porque ela é alérgica ao absorvente tradicional. Aquele plástico, o perfume, todos aqueles componentes químicos acabam gerando todos esses incômodos. O coletor menstrual, diferente dos absorventes, ele é feito de um produto hipoalergênico, ou seja, não gera alergias e incômodos em você. Outra coisa muito boa do coletor menstrual é que você não tem contato direto com o sangue da menstruação. No caso do absorvente tradicional, o sangue sai, ele acumula no absorvente, pega na sua pele e, além de ser muito desconfortável, pode aumentar a umidade da sua periquita e aumentar também o risco de você ter infecções por bactérias e fungos. E diferente do absorvente, o coletor menstrual ele fica por dentro, coleta o sangue e o sangue fica longe da sua pele, ou seja, você não vai ter esse incômodo de estar molhado o dia inteiro e também não vai ter esse risco de ter infecções vaginais durante a menstruação. Agora vamos aprender como colocar de forma certa o coletor menstrual, sem drama e sem medo. Primeira coisa que você vai fazer é limpar o seu coletor menstrual, mas não é só com água e sabão na pia do banheiro, não. Você vai esterilizar esse coletor, colocando ele numa panela com água lá na boca do fogão, deixar ferver por 5 minutos ou colocar com um potinho com água dentro do micro-ondas por 3 a 5 minutos. Terminou todo esse processo de limpeza do seu coletor, você vai lavar suas mãos e vai escolher uma posição confortável. Pode ser de cócoras, pode ser sentada no vaso, inclinada para frente, pode ser com a perna apoiada no vaso, pode ser deitada com as pernas flexionadas e até no chuveiro. Terminou isso daí, você vai dobrar o seu coletor para facilitar a entrada na sua vagina. E tem vários tipos de dobra e daqui a pouco eu vou te mostrar quais são as melhores. Você vai inserir esse coletor para o sentido do bumbum. Quando ele entrar, ele vai abrir sozinho, vai fazer uma vedação, como se fosse uma ventosa, e não vai deixar sair mais nada. E a partir desse momento, você pode ficar tranquila, porque se foi colocado de forma certa, você não vai sentir nada e nem vai vazar nada. Agora eu vou te mostrar os diferentes tipos de dobra que dá para fazer no seu coletor. E você vai escolher aquela que é a mais prática para você. A primeira é a dobra tipo C. Você vai fazer uma pequena pressão no meio do seu coletor, aqui na parte superior, e vai empurrar para o outro lado, fazendo um formato de C no seu coletor. E vai inserir. O segundo tipo de dobra é o botãozinho. Você vai utilizar o seu dedão, vai dobrar essa parte para baixo. Isso vai fazer com que essa ponta fique mais fina, tá vendo? Essa ponta fique mais fina para você introduzir. Essa dobra, ela é maravilhosa para aquela pessoa que sente desconforto ao colocar o coletor. Olha como fica. O terceiro tipo de dobra é a dobra meio diamante. Ela é um pouco mais complicada para fazer e dependendo do material do seu coletor, vai ficar muito mais difícil. Porém, algumas mulheres gostam porque o coletor ele fica muito menor e mais fácil de introduzir. Você deve descer uma das partes do seu coletor, unir primeiro as duas laterais, vai ficar um losango, e depois vai unir novamente as laterais. Ele vai ficar dessa forma. Nesse coletor fica um pouco mais difícil de fazer, pois o silicone dele é mais rígido, mas tem alguns que são mais fáceis porque são mais flexíveis. Nisso você vai introduzir o coletor dessa forma. Ele fica muito mais fino e lá dentro da sua vagina ele vai abrir. A próxima dobra é uma das mais fáceis de ser feita, é a dobra tipo 7. Você vai pegar uma das pontas do seu coletor e vai descer,
formando um 7. Ele vai ser introduzido na sua vagina e abrir o vácuo. Você pode escolher uma dessas dobras que são as mais comuns de serem feitas, mas pode adaptar uma especialmente para você. O importante é se sentir bem usando o coletor. E como você vai saber se esse coletor menstrual está vedando de forma certa a sua menstruação e não vai vazar nada? Primeira coisa é você escutar um ploc ou um estalinho quando você coloca esse coletor. Vamos ver se vocês vão conseguir escutar. Ele faz isso aqui. Outra coisa que você pode fazer é girar esse coletor lá pela entrada da sua vagina. Se você conseguiu girar ele, é porque abriu e está vedando de forma certa. Outra coisa que você pode fazer é passar o dedo naquela parte de fora da sua vagina. Não precisa inserir, tá? É só passar o dedo para ver se não tem nada amassado. E outra coisa que você pode fazer é tentar tirar esse coletor. Dá uma puxadinha nele. Se você viu que tem uma resistência, tá difícil para sair, é porque ele tá vedando de forma certa a sua menstruação e não vai sair e nem vai vazar nada. Vou falar para vocês agora sobre a minha experiência com o coletor menstrual. Eu realmente tinha muito receio, muito preconceito antes de começar a usar, porque eu nunca consegui usar um absorvente interno e ele é relativamente pequeno comparado a um coletor. Eu achava que se eu colocasse o coletor menstrual, aquilo ia me incomodar tanto que eu não ia conseguir nem andar. Mas eu resolvi dar uma chance para o coletor menstrual, porque minha vida sempre foi muito puxada e é muito chato ficar trocando absorvente o tempo inteiro. E também tem outro detalhe. O absorvente, ele acaba limitando muito a gente. Não dá para usar um biquíni. Na academia, ele começa a incomodar, troca de lugar. Se a gente transpira demais, ele pode gerar alguns tipos de infecção. E aí, comprei o coletor menstrual. Eis que a minha primeira vez com coletor menstrual foi terrivelmente ruim. Para mim, parecia que aquilo dali poderia sair a qualquer momento, que a minha menstruação ia vazar, que ia sujar toda a minha roupa. Mas lê do engano. Eu continuei testando, dando mais uma chance, me adaptei com o coletor menstrual e isso mudou a minha vida. Parece até aquelas conversinhas de vendedores, mas o coletor menstrual é realmente tudo isso que as pessoas falam. E eu só descobri porque eu dei uma chance, eu comecei a usar e tive a minha experiência. É claro, eu tive que passar por um período de adaptação, porque não é de primeira que a gente acerta qual a melhor forma da gente inserir, como é a forma de saber que ele está vedando direito à menstruação. Mas depois que você passa por esse período, gente, é mil maravilhas. Hoje em dia eu já consigo ter uma vida normal durante a menstruação, porque a gente sabe que quando a gente usa absorvente, fica naquela preocupação se tá com cheiro ruim, se tá vazando, se a roupa sujou, se tá suando, se vai ter uma infecção. E com o coletor menstrual eu já não penso mais nisso. Inclusive, eu vou deixar aqui nos comentários o coletor menstrual que eu uso, caso você queira testar. E não deixe de dar uma chance para o coletor menstrual. Você vai ver que sua vida vai mudar. Você já aprendeu a forma certa de colocar o seu coletor menstrual e agora vai aprender a melhor forma de tirar esse coletor. Primeira coisa, sempre lavar as mãos para impedir que qualquer tipo de bactéria entre na sua periquita. Segunda, vai escolher uma posição confortável. Pode ser a mesma que você colocou o seu coletor. Você vai colocar o seu dedo na sua periquita até sentir a base do seu coletor. Não é essa pontinha, é a base, por cima dele. Você vai apertar para retirar o vácuo desse coletor e vai puxando lentamente, pode ir girando um pouquinho para facilitar a saída do seu coletor e ele vai sair completamente. Você vai jogar o sangue fora, vai higienizar o seu coletor e pode introduzir novamente sem problemas. A melhor forma de você higienizar o seu coletor durante o ciclo menstrual é despejando aquele sangue no ralo ou no vaso. Você vai utilizar água fria ou água morna, porque a água quente pode fixar aquelas manchas. Vai passar um sabonete íntimo mais neutro, sem muito perfume, sem muito produto químico. Vai lavar por dentro e por fora, enxaguar bem e já está pronto para usar de novo. Caso você esteja na rua, você pode usar um papel higiênico, passando na parte de fora e na parte de dentro, observando para não ficar nenhum pedacinho de papel higiênico, ou então passar um lenço íntimo sem álcool até que você possa lavar esse coletor.
Depois que terminar o seu ciclo menstrual, você não precisar mais usar o coletor nesse mês, você vai esterilizar ele antes de guardar. Você pode ir lá colocar numa panela, cobrindo de água todo o seu coletor e deixar ferver lá na boca do fogão durante 3 a 5 minutos. Ou, se preferir, pode utilizar o micro-ondas também. É só colocar num potinho, cobrindo o coletor com água e deixar lá por 3 a 5 minutos. Depois disso, você vai colocar dentro de um paninho próprio e guardar dentro de um recipiente próprio para o seu coletor. Um detalhe simples, mas que é super importante, é você não colocar o seu coletor dentro de sacola ou qualquer saco plástico. Por quê? Esse coletor pode criar bactérias e fungos, gerar mofo e cheiro ruim. E imagina colocar esse coletor com esses problemas dentro da sua periquita. Olha o perigo. Mas agora, de nada vale você saber como cuidar de forma certa do seu coletor e errar na hora de cuidar da sua periquita, que é o principal. Tem muita mulher que todo dia comete erro, que nem percebe. Não sabe como lavar de forma certa a periquita, não sabe qual sabonete íntimo usar e várias outras coisas que podem gerar corrimentos, infecções vaginais e até mau cheiro. Mas pode ficar tranquila quanto a isso, porque eu tenho a solução. No primeiro comentário fixado, eu deixei o meu guia com o código íntimo para você saber como cuidar de forma certa da sua periquita e não ter nenhum problema com ela. Clique, acesse e venha aprender comigo. Uma dúvida super comum sobre o coletor é se ele dói ou se ele incomoda. Eu vou ser super sincera com vocês. Nas primeiras vezes pode incomodar um pouco sim, porque você está conhecendo uma coisa nova, não sabe qual a forma direita de colocar, é como algo novo, mas isso vai passar com o tempo, você vai se adaptar. Geralmente, as mulheres que sentem dor quando estão com o coletor é por causa de alguns erros que comete. Pode ser porque ela comprou um coletor muito grande, não cortou aquela pontinha, tá dobrando de forma inadequada ou então tá introduzindo de maneira errada. Mas pode ficar tranquila porque com o tempo você pega jeito e até esquece que tá menstruada. Outra dúvida que é super comum é se você pode usar o coletor menstrual quando está tomando banho de piscina, tomando banho de mar. E pode sim, não tem problema nenhum. Ele é até melhor do que o absorvente interno. Quando você coloca o coletor menstrual, ele veda a sua periquita. Ele não deixa sair nenhum tipo de sangue, nem entrar nada de água lá dentro. Mas para você ficar tranquila, poder mergulhar, brincar na água, não manchar o seu biquíni, esse coletor precisa estar bem posicionado. Você deve verificar se ele vedou direitinho, lá com aquelas manobras que eu já ensinei. Porque se ele estiver bem colocado, você vai esquecer que está menstruado. Mas lembra sempre, não pode passar de 12 horas usando o coletor. Outra dúvida que é super comum é se pode usar o coletor menstrual quando vai praticar algum esporte, algum exercício físico que exige muito esforço. E olha, é a melhor escolha que você pode fazer. Quando você coloca o coletor menstrual, você pode pular, agachar, correr, fazer qualquer coisa, porque ele vai ficar preso lá dentro e não vai deixar a sua menstruação sair. Se estiver te incomodando, provavelmente é porque ele está colocado de maneira errada e você deve ajustar. E as virgens podem usar coletor menstrual? Pode sim, não tem problema nenhum. Você só deve ir até um ginecologista para saber se o ímen, que é aquela membranazinha fininha, ainda está ali presente. Pode ser que algumas pessoas é mais rígido, mais grosso e algumas pessoas esse ímen é mais fininho. Se esse ímen ainda está ali, pode ser que quando você coloque o coletor menstrual, ele se estique e pode romper. Mas o ímen não tem nada a ver com perder a virgindade ou não. A virgindade está relacionada a experiências sexuais e não se o ímen está ou não presente. Mas se você quiser um vídeo específico falando sobre isso, comenta aqui embaixo para eu saber e gravar um vídeo especialmente para você. Agora a dúvida que é disparada, a mais comum. Doutora, se eu colocar esse coletor, ele não pode subir demais e sumir dentro de mim? E não tem como isso acontecer, eu juro pra você. A sua periquita, a vagina, ela não é um buraco sem fim. Ela tem o fim da linha e é o colo do útero, que é uma pontinha lá do útero que é bem fechadinha.
Nada passa ali por dentro a não ser o espermatozoide, mas isso é conversa para outro vídeo. Quando você coloca o coletor, pode ser que ele suba um pouquinho, mas pode ficar tranquila que tem como você retirar ele de forma certa. Você vai respirar fundo, vai ficar tranquila, agacha ou então senta no vaso e vai fazer uma força, como se quisesse fazer xixi. Nessa hora, o seu coletor ele vai descer mais um pouquinho e vai ficar fácil de você tirar. Se você preferir, pode inserir o dedo lá na sua periquita, tirar o vácuo e vai ser mais fácil do que parece para o seu coletor aparecer. O coletor menstrual ele não é uma obrigação, ele é só uma opção para você usar durante a menstruação e se sentir mais confortável. Se você quer saber se pode ou não usar, pergunte para o seu ginecologista e lembre-se, não desista na primeira chance que você der para o coletor menstrual, porque pode demorar um pouquinho até você se adaptar. Se você usa coletor menstrual, compartilhe aqui com a gente como que é a sua experiência, quais foram os seus desafios, como você superou. Eu tenho certeza que isso vai ajudar muito outras mulheres. E se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou te ajudar.